Peguei minha esposa me traindo, o que encontrei vai te chocar. As mentiras, a traição e o caso secreto que mudou tudo. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Parte 1. Introdução. Ei pessoal, eu nunca pensei que estaria postando algo assim, mas aqui estou eu. Estou na casa dos 30 e pouco, e sou casado com minha esposa há cerca de 10 anos. Não temos filhos, então somos só nós dois. Para ser sincero, achei que tínhamos um casamento bem sólido, pelo menos na superfície. Claro, tivemos algumas brigas de vez em quando, mas nada que parecesse que fosse nos separar. Ultimamente, porém, as coisas têm estado estranhas. Minha esposa tem agido distante, estranhamente defensiva sobre as coisas, e de maneira geral, diferente. No começo, eu atribuí isso ao estresse do trabalho dela, ela tem feito muitas horas extras ultimamente, o que eu entendi totalmente. Mas, com o tempo, as mudanças se tornaram mais notáveis, e aquela sensação incômoda no meu estômago não ia embora. Comecei a perceber coisas que não faziam sentido, e foi aí que comecei a questionar o que realmente estava acontecendo. Eu queria ter ouvido meus instintos mais cedo. Eu deveria ter sabido melhor. É difícil até dizer isso, mas acho que sempre confiei demais nela. Eu imagino que, quando você está com alguém por tanto tempo, acaba se convencendo de que o pior nunca poderia acontecer com você. Você ouve sobre os problemas dos outros, e assume que você é diferente. Então, quando os primeiros sinais apareceram, eu os ignorei. Eu não deveria ter feito isso. Parte 2. Descoberta. Então, aqui está como tudo aconteceu. Começou com pequenas coisas. O celular dela. Ela costumava deixá-lo espalhado por aí o tempo todo, mas recentemente, ela começou a mantê-lo perto de si. Ela o levava para todos os lugares, até para o banheiro. Quando estava usando, ela minimizava a tela ou virava o celular de cabeça para baixo, o que era totalmente fora do seu caráter. No começo, eu pensei, talvez ela esteja tentando ser mais privada ou algo do tipo, mas então houve um momento específico que me fez começar a juntar as peças. Uma noite, ela estava na cozinha, e eu estava na sala, apenas rolando o feed do meu celular. O celular dela vibrou na bancada, e eu não sei porquê, mas senti uma necessidade intensa de simplesmente olhar. Disse a mim mesmo que não deveria, mas minha curiosidade falou mais alto. Peguei o celular, e a tela acendeu com uma mensagem de um contato que eu não reconhecia, só um número, sem nome. A mensagem dizia, estou com saudades, mal posso esperar para te ver de novo. Da última vez foi incrível. Meu coração literalmente parou. Eu não sabia o que pensar. Tentei me acalmar, mas minha mente estava a mil. Decidi não confrontá-la naquele momento, porque não queria tirar conclusões precipitadas. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia tirar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Nos dias seguintes, continuei observando, esperando que fosse apenas um mal-entendido. Mas não, as coisas pioraram. Ela começou a chegar em casa mais tarde do que o habitual, dizendo que estava atrasada no trabalho ou saindo com amigas. Ela mal respondia minhas mensagens, e quando conversávamos, parecia que ela estava apenas cumprindo uma obrigação. Mas a verdadeira bomba veio quando eu estava procurando algo na gaveta onde ela guarda sua maquiagem e coisas aleatórias. Encontrei um recibo de um hotel em outra cidade datado do último fim de semana. Imediatamente olhei o nome no recibo, e meu estômago afundou. O hotel era um lugar bem conhecido por, bom, vamos apenas dizer que não era um lugar onde se ficava por uma viagem de trabalho. Senti meu coração afundar no estômago. Era como se o mundo tivesse ficado em silêncio. Eu não precisava de mais provas. Eu já sabia o que estava acontecendo, mesmo que eu não estivesse pronto para admitir. Eu estava furioso, confuso e com o coração partido ao mesmo tempo. Parte 3. Confronto. Eu não consegui mais ficar em silêncio. Eu tinha que confrontá-la. Mas, cara, eu não estava preparado para a conversa ir do jeito que foi. Naquela noite, quando ela chegou em casa tarde, claro, eu estava sentado no sofá, segurando o recibo do hotel na mão. Ela mal me olhou quando entrou. Eu não sei porquê, mas ela estava com um sorriso satisfeito no rosto, como se tivesse acabado de voltar de algo que ela realmente gostou. Eu já estava tenso, então joguei o recibo na mesa de café e simplesmente perguntei, onde você estava no fim de semana passado? Ela congelou por um segundo. E eu juro, se eu não estivesse tão bravo, eu talvez tivesse ficado impressionado com a rapidez com que ela tentou se recompor. Ela olhou para o recibo, depois para mim, e com um tom mais casual do mundo, disse, eu fui a uma conferência. A trabalho.
Por quê? Eu não conseguia acreditar. O jeito que ela falou foi tão natural, como se esperasse que eu comprasse a história. Eu fiquei olhando para ela, completamente atônito, e perguntei, uma conferência em um hotel? Sério? Ela se mexeu desconfortavelmente, mas logo entrou em modo de defesa total. O que é isso, um interrogatório? Eu te falei, foi a trabalho. Deus, não dá para você confiar em mim uma vez. Eu queria explodir, mas me mantive calmo, pelo menos por fora. Sério? Confiar em você? Por que você tem agido estranho há semanas? Seu celular está sempre grudado em você. Você tem chegado em casa tarde. E agora eu encontro esse recibo de hotel que não faz sentido. Não mente para mim. Ela revirou os olhos como se eu fosse o irracional. Ai meu Deus, você é inacreditável. Foi só uma viagem de trabalho idiota. Não dá para parar de me acusar de traição? Isso é ridículo. Mas não parou por aí. As mentiras continuaram. Ela disse coisas como, você sabe que eu te amo e você está sendo paranoico e até tentou me fazer sentir culpado por questioná-la em primeiro lugar. Ela colocou toda a culpa em mim, não confiando o suficiente, não dando espaço. Como se eu fosse o problema. Eu podia sentir o sangue ferver, mas lá no fundo eu sabia que essa era a jogada dela, me fazer acreditar que eu era o louco. Estava funcionando, pelo menos por um momento. Mas eu simplesmente não conseguia ignorar o fato de que a evidência estava bem na minha frente. Eu tinha que me manter firme, mesmo que sentisse que o chão estava prestes a desabar debaixo de mim. Então, eu olhei para ela e disse, eu sei. Eu sei de tudo. Eu sei que você está mentindo. E eu acabei. Ela parou bruscamente. Por um momento, eu vi um flash de algo nos olhos dela, culpa, talvez, mas logo foi substituído por raiva. Ela cruzou os braços e disse, bom, se você já acabou, então talvez devêssemos simplesmente terminar. Estou cansada de você não confiar em mim. E com isso, ela saiu do quarto. Eu fiquei lá, completamente abalado, tentando processar o que acabou de acontecer. Eu tinha acabado de confrontá-la. Ela nem tentou negar depois que a verdade estava exposta. Eu senti uma sensação fria e vazia no peito. Como se eu tivesse perdido uma parte de mim mesmo. Parte 4. Impacto emocional. Eu não sabia como me sentir. Uma parte de mim queria gritar, jogar algo, socar a parede. Outra parte queria me encolher em uma bola e chorar. Eu tinha tantas perguntas passando pela minha cabeça, mas estava tão bravo que não conseguia pensar com clareza. Minha esposa, a pessoa que eu pensava conhecer melhor do que ninguém, me traiu de uma forma que eu nem sabia que era possível. E por quê? Por causa de um cara? Eu não conseguia nem processar isso. As próximas horas foram um borrão. Ela não voltou até tarde naquela noite, e quando voltou, agiu como se tudo estivesse normal. Como se nada tivesse acontecido. Ela não pediu desculpas. Não deu explicação nenhuma. Ela simplesmente agiu fria, distante, e como se eu fosse o errado por tê-la confrontado. Eu não conseguia nem olhar para ela. Toda vez que ela dizia algo, parecia que estava ouvindo uma estranha. Não era mais ela. Tentei dormir, mas minha mente não parava. A traição continuava girando na minha cabeça, e a pior parte? Eu estava realmente me questionando. Eu ficava pensando, será que eu interpretei tudo errado? Talvez eu tenha exagerado? Mas não, lá no fundo, eu sabia que não estava. Ela mentiu, simples assim. No dia seguinte, quando cheguei em casa do trabalho, ela não estava lá. Eu não sabia onde ela foi, e uma parte de mim nem ligava. Mas outra parte ainda sentia aquela sensação de náusea no estômago. Eu tinha perdido alguém em quem confiava mais do que qualquer coisa, e parecia que o chão sob meus pés tinha desaparecido. Eu não conseguia parar de pensar nas mentiras, no segredo. Era como se eu nem soubesse mais quem ela era. Eu continuei pensando em como deixei isso acontecer. Eu ignorei os sinais de alerta. Confiava nela quando não deveria. Ficava me perguntando por que não percebi os sinais mais cedo. Eu me sentia fraco, envergonhado e completamente atordoado. E então, no silêncio da casa, eu simplesmente desabei. Sentei no sofá, as lágrimas inundando meu rosto, e tudo que eu conseguia pensar era como tudo havia mudado. Essa não era a vida que eu imaginei para nós. Eu estava vivendo uma mentira. Parecia que o amor que eu achava que tínhamos não passava de uma sombra. Eu não estava mais com raiva.
Eu estava apenas triste. Estava devastado. E, pior, me sentia completamente sozinho. Parte 5. Decisão e resolução. Levou alguns dias para eu conseguir pensar claramente sobre o que eu queria. Honestamente, eu estava tão emocionalmente exausto que até a ideia de conversar com ela novamente parecia demais. Mas, eventualmente, eu soube que precisava decidir o que eu ia fazer porque eu não poderia continuar vivendo nesse limbo, sentindo que estava sendo dilacerado por dentro. Eu não queria tomar nenhuma decisão impulsiva, mas havia tantas coisas que eu estava percebendo nesse período. Em primeiro lugar, isso não se tratava apenas de um erro. Não foi um deslize ou um mal-entendido. Minha esposa tinha mentido para mim por quem sabe quanto tempo, e quando eu a confrontei, ela nem tentou corrigir a situação. Ela não pediu desculpas. Ela me fez acreditar que eu estava sendo exagerado e culpou tudo em mim. E isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o que mais me machucou. Passei os próximos dias realmente refletindo sobre tudo. Pensei sobre o que eu merecia, não apenas em termos de ser amado, mas em termos de respeito e honestidade. Pensei na pessoa que eu queria ser, e no tipo de relacionamento que eu queria ter. E percebi que eu não merecia ser tratado assim. Eu não poderia continuar implorando pela confiança de alguém que estava mais do que disposta a quebrar a minha. Então, tomei a decisão. Eu não iria ficar em um relacionamento onde eu estivesse constantemente questionando meu valor. Eu não ficaria com alguém que nem tinha a decência de ser honesta comigo. E, por mais doloroso que fosse, eu sabia que tinha que seguir em frente. Eu precisava me proteger e proteger meu futuro. Mas aqui está a questão: eu não queria fazer cena. Eu não queria arrastar isso por semanas, tentando salvar algo que já estava perdido. Eu precisava de um fechamento. Eu precisava seguir em frente, e eu precisava que ela entendesse que o que ela fez era imperdoável. Eu a liguei naquela noite, e quando ela atendeu, disse que precisávamos conversar. Eu não dei a ela a chance de falar até que eu terminasse. Eu disse tudo o que estava sentindo: a dor, a raiva, a traição. Eu não usei meias palavras. Eu disse a ela que sabia sobre o caso, as mentiras, o recibo de hotel, e que não dava mais para fingir que estava tudo bem. A resposta dela? Típica. Ela ficou surpresa e tentou negar, dizendo que eu estava exagerando e levando as coisas para o lado pessoal. Mas, sinceramente, naquele ponto, eu não me importava mais com as desculpas dela. Eu não estava interessado em ouvir mais mentiras. Eu calmamente disse a ela que eu tinha terminado, que não iria lutar por um casamento que claramente ela não se importava mais. A pior parte? Ela nem tentou mudar minha opinião. Ela não implorou nem pediu desculpas. Ela apenas disse: tá bom, se é isso que você quer. E foi isso. Desligamos, e eu soube no meu coração que aquela seria a última vez que eu falaria com ela com o mesmo amor e confiança que eu um dia tive. A decisão foi como um peso saindo do meu peito. Não foi fácil, mas foi necessário. Eu sabia que ia doer provavelmente por muito tempo, mas era a única maneira de seguir em frente. Eu não sabia quais seriam os próximos passos, mas ao menos sabia que não estava mais vivendo na mentira que ela criou. Eu precisava começar a me curar. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha retomado o controle da minha vida. Parte 6. Conclusão. Já se passaram algumas semanas desde que tomei a decisão de ir embora, e, para ser honesto, ainda não sei se estou completamente bem. Há dias em que eu sinto que estou bem, e outros em que a dor me atinge com força. Mas acho que estou começando a entender algo que tem sido tão difícil para eu aceitar: o relacionamento que eu pensava ter com ela nunca foi tão forte quanto eu imaginei. Ele foi construído em coisas que eu queria acreditar que eram verdadeiras, e não em uma confiança e respeito sólidos. Eu aprendi que, às vezes, não importa o quanto você ame alguém ou o quanto você queira que algo funcione, você não pode forçar um relacionamento que não está mais certo. Passei muito tempo da minha vida tentando consertar as coisas, tentando segurar algo que já estava quebrado. E ao fazer isso, acabei negligenciando a mim mesmo. Eu estava tão focado nela e em nós que perdi de vista quem eu era, o que eu queria e o que eu precisava. Eu não me culpo pelo que aconteceu, mas me arrependo de ter me deixado entrar tanto em negação. Então, onde estou agora? Estou focado em mim. Estou tirando um tempo para redescobrir quem sou fora do relacionamento, fazendo coisas que gosto e passando tempo com pessoas que realmente me fazem sentir valorizado. Tenho feito terapia, o que tem sido uma grande ajuda para processar tudo isso. A dor ainda está lá, mas estou começando a perceber que a cura não precisa acontecer da noite para o dia. É um processo.
E para qualquer outra pessoa passando por algo semelhante, aqui está o que eu diria: confie nos seus instintos. Não ignore os sinais quando algo parece errado, e não se convença de que é apenas uma fase ou que vai melhorar sozinho. Eu gostaria de ter confiado mais cedo na minha intuição. Se você se encontra constantemente duvidando do seu parceiro, ou se ele está te dando motivos para se sentir inseguro, não espere até que as coisas explodam. Cuide de si mesmo. Não deixe ninguém fazer você se sentir louco por questionar coisas que, no final, são preocupações válidas. Eu não sei o que o futuro me reserva, se eu vou namorar novamente, se vou confiar em alguém como confiei nela, mas eu sei de uma coisa: eu mereço algo melhor. E isso é o suficiente por agora. Parte 7. Seguindo em frente. Então, agora que estou algumas semanas nesse novo capítulo da minha vida, tive um tempo para refletir sobre o que realmente significa seguir em frente. Não vou mentir, há dias em que ainda me atinge como um caminhão de tijolos. A solidão, as lembranças de como as coisas eram boas, o quanto eu a amava, tudo isso ainda dói, como um soco no estômago às vezes. Mas estou aprendendo a aceitar isso. Aprendendo que é normal lamentar pela pessoa que eu pensava que conhecia, mas também percebendo que a pessoa que estou me tornando é mais forte, mais consciente do meu próprio valor. Comecei a me manter ocupado com coisas que eu havia ignorado por anos. Recomecei a praticar hobbies, coisas que eu costumava adorar fazer antes de minha vida girar tanto em torno dela e de nós. Estou me reaproximando de partes de mim que eu havia esquecido que existiam. Até voltei para a rotina de exercícios, que sempre me fez sentir melhor, mas que foi deixada de lado quando a vida ficou ocupada. Uma coisa que percebi é que o peso emocional de tudo começou a parecer um pouco mais leve. Não vou fingir que é fácil, ou que já superei. Ainda tenho dias em que me pego pensando nela, me perguntando se ela realmente está tão feliz quanto parecia estar. Mas aprendi apenas a sentar com esses sentimentos sem deixar que eles me consumam. Eles não me definem, e não ditam o meu futuro. E aqui está a parte estranha: estou começando a perceber que talvez, apenas talvez, eu seja grato pela forma como as coisas terminaram. Eu sei que isso soa estranho, mas me deixe explicar. O que ela fez comigo foi horrível. Mas também me ensinou tanto sobre mim mesmo, sobre meus limites, minha força e minha capacidade de seguir em frente, mesmo quando me sinto completamente quebrado. Se eu tivesse ficado, teria apenas continuado sacrificando minha própria felicidade para tentar consertar algo que não deveria ser consertado. Teria continuado ignorando os sinais de alerta, me convencendo de que era apenas uma fase difícil e que passaríamos por isso. Mas agora, eu posso escolher um caminho diferente. Um caminho onde eu priorizo a mim mesmo. Onde escolho a honestidade, a confiança e o amor verdadeiro, coisas que eu estava disposto a comprometer antes. Eu não sei o que vem a seguir. Não sei se estou pronto para namorar novamente ou se vou querer isso tão cedo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não estou apressado para nada. Estou focando no meu próprio crescimento e cura. E para quem está lendo isso e passando por algo semelhante, tome seu tempo. Não deixe ninguém apressar o seu processo de cura. Confie que, eventualmente, o caminho certo vai se tornar claro. É normal dar um passo para trás, focar em si mesmo e se reconstruir. Você deve isso a si mesmo. Você merece paz. Eu sei que ainda não estou completamente curado, mas estou chegando lá. E isso é o suficiente por agora. Parte 8. Apoio inesperado. Aqui está algo que eu não esperava: o apoio que recebi de algumas pessoas na minha vida. Sempre ouvimos falar de como as coisas podem piorar quando os relacionamentos desmoronam, e eu estava me preparando para o pior. Mas o que eu não percebi foi que algumas pessoas ao meu redor, pessoas que eu nem esperava que estivessem tão próximas, se aproximaram de maneiras que eu nunca imaginei. Alguns amigos entraram em contato comigo, apenas para saber como eu estava, oferecendo seu apoio. Alguns deles passaram por suas próprias dores, então foram mais do que compreensivos. Um deles, um cara que eu conheço há anos, mas com quem nunca fui tão próximo, me convidou para sair e fazer algo totalmente aleatório, uma viagem de acampamento no fim de semana. No começo, fiquei hesitante. Não queria sair e colocar uma máscara para ninguém, mas ele foi persistente. Cara, você precisa mudar de ares, ele me disse. São só alguns dias. Você não precisa falar sobre nada. Só saia e respire um pouco. Eu achei que era uma péssima ideia, mas algo na insistência dele me fez perceber que talvez fosse exatamente o que eu precisava. Então, fui. E honestamente, foi provavelmente uma das melhores decisões que eu poderia ter tomado. Eu não precisei explicar nada para ninguém. Não precisei fingir que estava tudo bem.
Era só eu e um pouco de ar fresco, sentado ao redor de uma fogueira com um amigo que não me pressionou a falar sobre o meu divórcio ou a dar conselhos não solicitados. Ele simplesmente me deixou existir. E isso significou mais do que eu posso expressar em palavras. Foi um lembrete de que eu ainda tenho pessoas ao meu lado. Foi fácil me sentir isolado depois de tudo o que aconteceu, mas estou começando a perceber que não preciso passar por isso sozinho. Tenho amigos, família e até alguns colegas de trabalho que me procuraram, oferecendo um ouvido atento ou apenas perguntando se estou bem. Isso tem sido outra parte importante do meu processo de cura, confiar nesses relacionamentos, deixar as pessoas aparecerem para mim de maneiras que eu nunca imaginei. É estranho aceitar ajuda quando estou acostumado a ser aquele que cuida dos outros, mas estou aprendendo que está tudo bem deixar as pessoas cuidarem de mim dessa vez. E se tem algo que eu aprendi com toda essa bagunça, é que você nunca sabe quem vai estar ao seu lado quando mais precisar. Esse apoio me fez sentir menos sozinho, mesmo que eu ainda esteja processando tudo. Se você está lendo isso e sentindo que não tem ninguém ao seu lado, eu prometo que há alguém lá fora que se importa. Talvez não seja sempre quem você espera, mas as pessoas se importam. Você só precisa deixar. Não se isole. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento, e está tudo bem se apoiar nos outros. Ainda estou tentando entender as coisas, mas a jornada não parece tão solitária quanto parecia há algumas semanas. E isso já é uma vitória para mim. Parte 9. O peso das mentiras dela. Acho que uma das coisas mais difíceis de lidar em tudo isso são as mentiras. Ela não mentiu apenas sobre o caso, ela mentiu sobre tudo. A forma como manipulou as situações, distorceu minhas preocupações e agiu como se tudo fosse minha culpa, isso ainda faz meu estômago revirar. É como se eu tivesse vivido com um estranho todos esses anos, não com alguém que eu realmente conhecia ou confiava. O que tem me atingido mais forte é perceber o quanto ela deve ter me enganado, não só sobre o caso, mas sobre tudo mais. Eu olho para todos os momentos em que achei que éramos felizes, e agora me pergunto quanto disso foi genuíno. Aqueles momentos de intimidade foram reais? Ou ela estava apenas fazendo um papel, sabendo que estava fazendo algo às minhas costas? Tem sido um soco no estômago toda vez que eu me lembro de algo que fizemos juntos e que parecia um momento real porque agora, parece que tudo foi construído em cima de mentiras. Eu nem consigo assistir a certos programas que costumávamos ver juntos sem sentir náusea. Cada lembrança agora parece manchada. E aqui está o pior, eu passei tantos anos tentando fazer ela se sentir apreciada, tentando fazê-la se sentir ouvida. Eu pensei que, se eu desse tudo o que ela queria, isso resolveria qualquer problema que tivesse no nosso casamento. Eu investi tanto de mim na felicidade dela, achando que, se ela estivesse feliz, tudo ia se encaixar. Mas agora? Eu percebo que ela estava pegando tudo isso e não me dando nada de volta. Ela estava pegando minha confiança, meu amor e meu esforço, e usando isso como uma capa para as mentiras que ela estava vivendo. Eu nunca imaginei que acabaria nessa posição. Nunca imaginei que a pessoa em quem eu mais confiava poderia me machucar tanto. E acho que a parte mais difícil é aceitar o fato de que nada disso foi real para ela. Ela nunca esteve totalmente presente. Ela nunca foi totalmente honesta. Agora, quando penso nela, não é com a raiva que eu esperava. É mais uma tristeza difusa. Sinto pena da pessoa que ela deve ter se tornado para manter essa fachada. Eu me pergunto há quanto tempo ela estava vivendo naquele lugar onde achava que precisava mentir para se proteger ou para proteger sua imagem. Eu quase sinto pena dela, de certa forma, porque deve ter sido exaustivo manter o ato. Mas então, eu me lembro, nada disso importa. O que importa é que eu não sou mais parte daquele mundo. E o que importa é que agora eu posso escolher um futuro diferente, mais saudável. Só vai levar tempo para superar o fato de que alguém que eu amava poderia mentir para mim tão facilmente. Parte 10. A raiva que nunca parece desaparecer. Por mais que eu tente me concentrar em seguir em frente, a raiva ainda me atinge de vez em quando. Não é constante, mas quando aparece, é avassaladora. Acho que o que mais me frustra é o quão fácil ela fez isso. O caso, as mentiras, tudo. Como ela pôde olhar nos meus olhos por anos, fingindo que estava tudo bem, enquanto escondia essa traição imensa atrás de portas fechadas. Não consigo parar de pensar o quanto ela deve ter se acostumado com tudo isso, como se tornou algo natural para ela mentir, manipular e agir como se eu nem fosse digno da verdade. Há momentos em que me pego imaginando o pior, ela rindo com ele, falando de mim como se eu fosse apenas um obstáculo no caminho dela, enquanto eu estava aqui dando tudo para ela. Toda vez que eu imagino isso, uma onda de raiva me invade. Eu quero gritar, destruir algo,
mas eu não consigo. Eu não sou essa pessoa. Mas a raiva ainda está lá, espreitando, e ela fica mais intensa quando lembro da forma como ela me fez duvidar de mim mesmo. Como ela distorceu tudo, me dizendo que eu estava louco por achar que algo estava errado. Esse tipo de manipulação é uma crueldade especial. O que tem sido frustrante, no entanto, é o jeito que ela continua agindo como se tudo estivesse bem. Quando eu a encontro, parece que ela está tentando me convencer de que fui eu quem estragou tudo. Como se ela já tivesse superado e eu ainda estivesse preso ao passado. É como se ela tivesse apagado completamente tudo que vivemos, como se nada disso tivesse importado. Ela ainda sorri, agindo como se eu fosse apenas um cara do passado dela, e isso faz o meu sangue ferver toda vez. Mas, ao mesmo tempo, tento me lembrar de que o comportamento dela não me define. Eu não vou deixar as ações dela me derrubarem ainda mais. Essa raiva, essa necessidade de justiça não vai me trazer paz. E eu sei que tenho que deixá-la ir se eu quiser continuar seguindo em frente. Mas não é fácil. É como esse pequeno fogo que continua se reacendendo, e eu tenho que constantemente abafá-lo antes que ele cresça. Acho que o que estou percebendo é que eu não vou receber uma grande desculpa ou reconhecimento dela. Ela não vai assumir o que fez, pelo menos não completamente. E por mais que eu queira isso, não posso continuar esperando por algo que nunca vai chegar. Vai levar tempo para curar, e a raiva provavelmente vai aparecer de vez em quando, mas eu sei de uma coisa com certeza, eu não posso deixar ela me controlar. A única maneira de superar isso é deixar que a raiva se apague sozinha e focar na minha própria paz. É difícil não ser consumido por ela, mas estou tentando. Eu preciso tentar. Parte 11. A culpa que eu não esperava. O que tem sido surpreendente para mim, e o que eu não antecipava, é a culpa. Eu não estava preparado para isso. Depois de tudo o que ela fez comigo, depois da traição, eu pensei que só sentiria raiva justa ou dor. Mas há esse sentimento persistente no meu estômago, uma sensação de culpa que eu não consigo afastar. É quase como se eu me sentisse responsável por tudo isso. Fico me perguntando se houve algo que eu deixei passar, alguma maneira de eu ter feito melhor. Eu não fui atencioso o suficiente? Eu a tomei como garantida? Fui eu quem a afastei de algum jeito que fez com que ela sentisse que precisava trair? Eu sei logicamente que a resposta é não, que isso foi escolha dela e traição dela. Mas emocionalmente? Minha mente nem sempre escuta a lógica. Começo a questionar a mim mesmo, o meu próprio valor. Eu fui o suficiente para ela? Eu já fui o suficiente? Me pego pensando se falhei de alguma forma, como se eu tivesse feito algo diferente, talvez ela não tivesse se desviado. É uma sensação profunda e persistente de que, de alguma forma, eu sou cúmplice no que aconteceu, mesmo sabendo que não sou. Acho que parte disso é a vergonha de sentir que eu deveria ter percebido mais cedo. Por que eu não vi os sinais? Por que deixei que minha cegueira em relação às mudanças no comportamento dela me dominasse? Eu odeio que uma parte de mim sinta que deveria ter sido capaz de consertar tudo, de alguma forma evitar que isso acontecesse. Então tem a culpa de ainda me importar com ela. Apesar de tudo, ainda há momentos em que sinto falta dela. Não da pessoa em que ela se tornou, mas da mulher que eu achava que conhecia, daquela que eu amava. Sinto falta da forma como costumávamos rir juntos, das piadas internas, das pequenas coisas bobas que compunham a vida que tínhamos. É difícil apagar completamente essa parte de mim que ainda deseja que as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas, novamente, preciso me lembrar que eu fiz tudo o que pude. Eu estava comprometido, fui leal, a amei com tudo que eu tinha. A culpa não me serve. Não muda o passado nem conserta nada. É apenas uma forma de eu continuar a sofrer por algo que eu não posso mais controlar. Estou tentando deixar isso ir lentamente. Porque sei que a única pessoa responsável pelas ações dela é ela. Eu não a fiz trair, não causei as mentiras. Mas a culpa é difícil de afastar, especialmente quando os sentimentos de inutilidade começam a surgir. Ainda estou trabalhando para me convencer de que eu sou o suficiente, de que eu não merecia nada disso. E isso vai levar tempo. Parte 12. Os primeiros passos para o perdão. Cheguei à conclusão de que o perdão, pelo menos por agora, não se trata dela. Não é sobre dar a ela a capacidade de sair dessa com uma folha limpa. Trata-se de mim. E eu nunca imaginei que chegaria a um ponto onde eu poderia até considerar a ideia de perdoá-la pelo que ela fez, mas aqui estou eu, começando lentamente a entender que o perdão é algo de que eu preciso para minha própria paz de espírito.
Isso não significa que estou desculpando as ações dela ou dizendo que o que ela fez foi certo, é apenas algo que estou fazendo por mim mesmo para deixar ir a amargura e a raiva que estavam me consumindo. No começo, a ideia de perdoá-la parecia impossível. Como eu poderia perdoar alguém que destruiu minha vida assim? Alguém que mentiu na minha cara, destruiu minha confiança e me fez questionar tudo o que eu sabia sobre o amor? Como eu poderia, de alguma forma, deixar ir a raiva quando ainda sentia que ela me devia tanto uma desculpa, uma explicação, algo? Mas comecei a entender que carregar essa raiva comigo, segurá-la, não está fazendo nada por mim. Isso não está me tornando mais forte, está apenas me mantendo preso. E isso é o que eu não quero. Não quero continuar vivendo nesse ciclo de ódio e ressentimento, porque isso está me devorando, pedaço por pedaço. Ainda não cheguei ao ponto de pegar o telefone e dizer a ela que a perdoei. Não estou lá ainda. Mas estou trabalhando nisso. Estou trabalhando para perdoar a mim mesmo por toda a culpa que carreguei, perdoar a mim mesmo por ter permanecido em um relacionamento que não era saudável, e perdoá-la por mim. Sei que o perdão não é algo que acontece da noite para o dia, e não estou tentando apressar isso. Mas estou dando pequenos passos. E a coisa que mais tem me ajudado é lembrar que o perdão não significa reconciliação. Eu não preciso ser amiga dela, e não preciso deixar ela voltar para minha vida de nenhuma forma. Eu posso perdoar e ainda seguir em frente, e é isso que estou fazendo. Estou perdoando ela não porque ela mereça, mas porque eu mereço a paz que vem de deixar ir toda essa raiva. Estou aprendendo que o perdão é algo que dou a mim mesmo, não a ela. É sobre me libertar das correntes que ela deixou ao redor do meu coração, para que eu possa começar a seguir em frente sem ser sobrecarregado pelo passado. É uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer, mas sei que é o caminho certo para eu começar a me curar completamente. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. E se você está em um lugar semelhante, talvez possa tentar a mesma coisa. Comece perdoando a si mesmo. Você é a pessoa que importa nesse processo. Parte 13. O sentimento inesperado de alívio. Eu nunca imaginei que me sentiria assim, mas estou começando a experimentar momentos de alívio. Depois de tudo, a traição, a raiva, a confusão, eu não esperava encontrar paz. Mas aqui estou, começando lentamente a senti-la entrar na minha vida. Já se passaram semanas desde o confronto, e embora eu ainda tenha meus dias ruins, o peso de toda a situação não parece tão esmagador mais. É como se uma neblina densa estivesse começando a se dissipar, e pela primeira vez, estou vendo flashes da vida que posso construir sem todo o caos que ela trouxe. Fui à terapia na semana passada, e algo que meu terapeuta disse realmente ficou comigo. Você não precisa esquecer o que aconteceu, mas pode escolher parar de deixar isso definir quem você é agora. Isso me atingiu em cheio. Por tanto tempo, eu achei que sempre seria a pessoa que foi traída, que a sombra da traição dela sempre me seguiria. Mas ao ouvir isso me fez perceber que eu não preciso deixar isso me definir. Eu não preciso continuar carregando esse fardo. Eu posso colocá-lo para baixo. Eu posso escolher curar, ser uma versão mais forte de mim mesmo. Comecei a cuidar mais da minha saúde mental do que jamais fiz antes. Sempre fui o tipo de pessoa que só tentava superar as coisas, ignorando minhas próprias necessidades, mas agora, estou focado em chegar a um lugar melhor. Tenho dormido melhor, comido melhor, feito exercícios, e sinceramente, já posso perceber a diferença. Me sinto menos exausto, menos como se estivesse sempre em uma neblina. E pela primeira vez em meses, acordei sem aquela sensação constante no estômago. Não acordei pensando nela, nas mentiras, na traição. Acordei pensando no meu dia, nos meus objetivos, no que eu queria fazer por mim. Isso pode parecer pequeno, mas para mim foi enorme. É como se eu tivesse começado a recuperar partes de mim que eu nem sabia que havia perdido. Não vou mentir e dizer que estou completamente curado porque não estou. Mas também não estou no mesmo lugar de algumas semanas atrás. O alívio de não estar mais sobrecarregado pela raiva, culpa e confusão é real, e isso está me dando a energia para começar a olhar para frente, e não para trás. É um sentimento estranho essa sensação de clareza, como se minha vida fosse minha novamente. É revigorante. Sinto que estou começando um novo capítulo, onde estou no controle da minha própria história, e o último está lentamente se tornando algo do passado. Sei que ainda haverá dias difíceis, momentos em que eu quero chorar ou gritar, mas agora, estou apenas agradecido pela paz que estou começando a encontrar. É um passo de cada vez, e isso é o suficiente por agora. Parte 14. Encontrando um novo propósito.
Agora, está surgindo um novo sentimento, algo que eu não esperava depois de tudo isso, um senso de propósito. Faz tanto tempo que eu não pensava no que eu realmente quero para a minha vida, fora do meu relacionamento, fora de todo o caos emocional em que eu estava envolvido. Por tanto tempo, eu pensei que minha vida fosse sobre nós, sobre garantir que minha esposa estivesse feliz, garantindo que tudo estivesse certo no nosso casamento. Mas agora, estou lembrando de como é focar em mim mesmo, perseguir meus próprios objetivos e paixões. Sempre fui alguém que tentava fazer os outros felizes. Colocava as necessidades deles acima das minhas, porque parecia bom ser necessário. Mas agora? Eu percebo o quanto negligenciei os meus próprios desejos. Passei tantos anos me dizendo que o relacionamento perfeito me faria me sentir completo, mas agora vejo que estava colocando todo o meu valor nas mãos de outra pessoa. Eu dependia da aprovação dela, do amor dela, para definir o meu valor. Mas isso é diferente. Comecei a trabalhar em coisas que eu realmente me importo. Me inscrevi em uma aula de pintura, algo que eu queria fazer há muito tempo, mas nunca arrumava tempo. Comecei a tocar música novamente. Pequenas coisas que estavam enterradas sob o peso da minha vida anterior. É bom ter algo que é só para mim, algo que me traz alegria sem precisar compartilhar com ninguém. Não é que eu queira me fechar para o mundo. Eu não estou pronto para mergulhar em um novo relacionamento, mas estou aprendendo a abraçar novas conexões, até mesmo comigo mesmo. Passei tantos anos pensando que eu era incompleto sem outra pessoa, e agora estou descobrindo o poder de ficar de pé por conta própria. Há algo libertador em aprender que eu não preciso de validação de ninguém para me sentir digno. Eu estou bem do jeito que sou. E essa tem sido uma das realizações mais reveladoras. Eu aprendi a me orgulhar de mim mesmo por me levantar, por enfrentar a traição de frente e por escolher seguir em frente, mesmo quando eu queria desistir. Tenho passado tempo com amigos, me reconectando com pessoas com quem eu havia perdido contato. Tenho me dedicado mais à minha carreira, pensando em objetivos de longo prazo que não envolvem mais ninguém. E toda vez que conquisto algo, seja terminar um projeto no trabalho ou alcançar uma meta pessoal, parece que estou recuperando minha vida, peça por peça. Sei que essa jornada não acabou, e ainda haverá dias em que vou sentir falta dela, dias em que a raiva vai surgir ou quando eu me encontrar duvidando das minhas escolhas. Mas o que estou aprendendo é que eu não preciso deixar esses momentos me definirem. Eu posso reconhecê-los, senti-los, e então, seguir em frente. Os últimos meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais transformadores. E agora, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no caminho de me tornar a pessoa que eu sempre deveria ser. Ainda tenho muito a curar, mas estou começando a ver que sou mais forte do que eu sempre me dei crédito para ser. E acho que essa é a coisa mais importante que aprendi, eu sou o suficiente por conta própria. Parte 15. Reflexão e conselho para outros. Olhando para trás, para tudo, para a dor, a raiva, o coração partido, percebo o quanto cresci em um período tão curto de tempo. Parece que foi uma eternidade quando eu descobri sobre o caso, e embora as cicatrizes sempre estarão lá, elas não parecem tão afiadas mais. O peso constante que costumava me sobrecarregar está lentamente se dissipando, e sinto que comecei a reconstruir minha vida, peça por peça. O que me impressiona agora é o quão fácil é se perder quando você está em um relacionamento. Você se envolve tanto na felicidade da outra pessoa que acaba esquecendo a sua própria. Você coloca seu coração em alguém que não valoriza da mesma maneira que você, e de repente, você está perdido em um relacionamento que foi construído sobre mentiras, não sobre amor. Eu não me arrependo do amor que dei a ela, mas me arrependo de não ter me priorizado mais cedo. Para qualquer pessoa que esteja lendo isso e esteja passando por uma situação semelhante, aqui está o que eu diria: não espere. Não espere que as coisas melhorem sozinhas, e não se convença de que esse é o único amor que você terá. Você merece honestidade, respeito e amor verdadeiro. E se alguém não pode te dar isso, então essa pessoa não vale o seu tempo. Está tudo bem tirar um tempo para si mesmo. Está tudo bem sofrer, ficar com raiva, questionar tudo. Mas não deixe a raiva te consumir. Não deixe as ações de outra pessoa ditarem o seu futuro. Eu passei tempo demais deixando as mentiras dela me definirem. Eu deixei a traição se tornar a minha identidade. Mas estou aprendendo a deixar isso para trás. Estou aprendendo a ser quem eu sou agora, não quem eu costumava ser. Eu não posso dizer quanto tempo vai levar para se curar de algo assim, cada jornada é diferente. Mas o que eu posso te dizer é que você pode se curar. Não será fácil, e vai levar tempo. Mas acredite em mim, você sairá do outro lado mais forte,
e encontrará paz novamente. Ainda tenho meus dias difíceis, mas não sinto mais que estou vivendo no passado. Fiz as pazes com o que aconteceu, e estou escolhendo seguir em frente, um dia de cada vez. Se você está lutando com uma traição, só quero que saiba, não é o fim da sua história. É um capítulo, mas não o livro todo. Você não é definido pela dor, pelas mentiras ou pela traição. Você escolhe o que vai acontecer a seguir. E, por mais difícil que seja admitir, sou grato por tudo que aprendi com tudo isso. Sou mais forte do que imaginei, e agora sei que mereço algo melhor. E você também merece.